Sinal Verde para o Futuro, o podcast da EAF. Mais um episódio do Sinal Verde para o Futuro, começando aqui na capital da COP30, Belém do Pará, na Casa Brasil. E hoje a gente fala sobre comunicação, né, Heitor? É isso aí, eu gosto de pensar que o nosso convidado de hoje ele é responsável por apertar essa tecla SAP aí de um conteúdo que muitas vezes pode chegar denso, mas ele traz isso de uma forma simples, é um tradutor de toda a tecnologia, de tudo que tem acontecido na EAF, para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Hoje a gente está aqui com Leonardo Liébano, né? Bem-vindo, Leonardo. E primeiro de tudo, eu quero saber o que tá achando de Belém do Pará. Principalmente nesse período de COP, né? Tô gostando. Eu já tinha vindo aqui. Já? Eu vim na inauguração de uma das infovias que teve aqui há um ano atrás, mais ou menos. Só não faz muito tempo, né? E agora eu volto aqui pra COP. Belém é uma cidade especial. E o ano, muita coisa mudou. A cidade tá aí, a gente recebeu muita novidade aqui na COP30. Eu acho que tem muita coisa aí para mostrar. Qual é a expectativa para esse evento, para a COP, esse período aqui em Belém? Acho que é um momento para a EAF trazer aqui para o coração da Amazônia, né? Hoje, não só o coração da Amazônia, mas o coração sustentável do mundo, sim, onde a gente está vivendo esse momento, a gente trazer um pouco desse projeto que a gente executa, dessa política pública que a gente executa, que é uma política pública do Ministério das Comunicações, da Anatel, mas que a EAF é responsável pela execução, que é o Norte Conectado. Então, trazer aqui na Casa Brasil, na COP30, para as pessoas que moram em Belém, para as pessoas que estão visitando Belém, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, que a gente possa levar ao conhecimento um pouco desse projeto que realmente é um projeto único, um projeto diferenciado, e que a gente fala muito de desenvolvimento sustentável. É possível promover o desenvolvimento preservando o meio ambiente. E como que é, assim, você é alguém que está sempre por trás da narrativa de como as coisas são feitas. Como que é para você fazer parte de um projeto como esse, estar de olho nessa narrativa, de como a história é contada? Eu trabalho muito tempo já com política pública, então não é uma novidade a gente fazer comunicação de política pública. Sim. Eu gosto muito, eu acho que o grande desafio, principalmente que a nossa empresa é uma empresa de engenharia, basicamente, uma empresa de engenheiros, de execução de obras, né? Mas a gente, por ser uma empresa mista, criada no leilão do 5G, voltada para a execução de políticas públicas, a gente também tem um papel social muito forte e muito importante, né? Sim. Tanto na execução dessas políticas públicas, mas também na comunicação, né? Da gente conseguir traduzir em palavras simples o que é realmente o Norte Conectado, o que são os projetos que a gente tem desenvolvido e que chegam na ponta e que como vão beneficiar as pessoas, né? Sim, o Norte Conectado é um projeto bem complexo, né? Beneficia aí milhões de pessoas, tem essa estimativa aí de 10 milhões de pessoas beneficiadas até o fim do projeto. E como, né, a gente falou, é uma empresa, uma entidade de engenheiros, então tem essa questão de ser muito técnica, tem essa questão de ter termos assim complexos que às vezes a gente não compreende, mas o que é infovia, mas o que é, né? E aí como é que vocês conseguem traduzir, por exemplo, o Norte Conectado, como é que a comunicação traduz esse projeto? Eu gosto muito, eu falo muito para o time nosso, no geral as pessoas que trabalham, acho que a gente tem que fazer um exercício, nós como comunicadores, a gente tem que fazer um exercício sempre se a gente está conseguindo comunicar bem, alcançar as pessoas, porque comunicar não é o que a gente fala, sim, é o que as pessoas ouvem, né? Então a gente pode falar uma coisa, mas necessariamente as pessoas não vão ouvir aquilo que a gente está falando. Então eu sempre coloco como exemplo assim, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, o seu tio, as pessoas mais simples, né? A Dona Maria, o seu José, aquela pessoa mais simples, o cidadão mais simples. Ele consegue entender o que nós estamos falando, né? Ele entendeu, tá certo. Se houve não consegui entender, tá errado, então a gente tem que sempre buscar isso. Então eu acho que é um exercício constante, da gente sempre se perguntar... Voltar para a simplicidade, né? Exatamente, porque até a gente, enquanto comunicador, enquanto profissional de comunicação, na hora que a gente entra nesse meio, talvez a gente também se habitua tanto com termos técnicos
que a gente nem né? percebe, e a gente acaba usando esses termos técnicos e às vezes a gente não está traduzindo aquilo para o cidadão comum, né? E hoje, qual que você enxerga que são as principais barreiras, assim, para chegar à comunicação de forma efetiva, que você já passou por aqui? Eu acho que hoje, principalmente, eu acho que a comunicação é como você fala, né? Eu acho que esse é o principal, é a gente traduzir, como traduzir isso de uma forma simples e objetiva. Mas a gente tem hoje muitos meios, né? A internet hoje, por mais que hoje a gente está falando de um projeto que está levando internet, a gente está levando a internet para áreas distantes e tal, que necessariamente podem ter acesso à internet ou podem não ter, né? Mas que o objetivo é levar uma internet realmente muito mais com muito mais velocidade, Qualidade. com muito mais qualidade, e que não é só para a internet simples do nosso celular, né? Sim. Uma internet que no dia de amanhã vai poder levar a possibilidade de fazer cirurgias à distância, de aulas à distância. Então é algo muito, muito maior. E a gente percebe que, por mais que existam locais que ainda não tenham acesso à internet pleno, mas as pessoas, de alguma forma, elas acessam a internet, sabe? A população brasileira, a grande parte, ela está nas redes sociais, ela está na internet. Então, também a gente tem trabalhado muito as redes sociais, a comunicação digital, para que a gente possa levar o conhecimento da nossa população de como essa política pública vai impactar e vai, principalmente, melhorar a vida dela. Então, a principal estratégia de vocês de comunicação é usar esse conteúdo de rede social, ou vocês fazem o uso de outras frentes de comunicação? Então a gente vai fazer uma estratégia de assessoria, de rede social, um conteúdo de outro tipo, vai, enfim, disparar algum conteúdo na rádio, algo desse tipo, né? No geral, chegar a essas pessoas. No geral, a gente utiliza todos os meios, né? A gente tem, os projetos da EAF, como um todo, a grande maioria deles, eles estão no interior do Brasil. Sim. Né? Então é um desafio muito grande fazer comunicação para o interior do Brasil, né? Que às vezes não tem sinal de televisão, que às vezes carece de uma internet de qualidade. Então a gente também utiliza a própria imprensa, rádios comunitárias, rádios locais, a internet. Então é um mix de comunicação que a gente tem feito. A gente tem algumas obrigações dentro da nossa atividade de comunicação que a gente tem que executar. Em especial, o projeto Norte Conectado é um projeto que o seu desenvolvimento está acontecendo mais agora, porque os primeiros anos foram anos de lançamento, de inaugurações. Sim. Mas o grande volume de inaugurações ele acontece daqui em diante. E é muito legal hoje ver o impacto. Você falou, trabalhou já em algumas outras frentes de política pública, mas acho que o que torna isso muito único é a própria Amazônia em si, né? Para você, qual que é o impacto global do que tem acontecido nesse projeto específico do Norte Conectado? O que ele tem de diferente de todos os outros projetos que você já trabalhou? Eu não posso falar, assim, eu conheço a parte... Tô conhecendo a parte de engenharia agora, né, conversando com as pessoas, mas eu acho que é um projeto muito peculiar, muito único, porque ele promove o desenvolvimento aliado à preservação ambiental. Sim. Né, que a gente tem um cálculo aqui que se fala em 60 milhões de árvores preservadas. Né? Olha esse número, né? Então é muito grande isso, né? E ao mesmo tempo, o desafio de estar no meio da Amazônia, você executar isso no meio da Amazônia, com todas as dificuldades, nos rios da Amazônia, então também tem essa característica, né? Porque nós estamos falando da maior floresta do mundo. Sim. Né? Quais são os desafios que vocês enfrentam, assim, nesse dia a dia de execução do projeto, de comunicar as coisas aqui na Amazônia? Eu acho que tem muitos desafios ali no dia a dia, né? Eu acho que é uma operação bastante complexa. As plataformas ficam 30 dias navegando, então pessoas que praticamente moram durante 30 dias no local, as culturas de cada região que a gente vai, e é um projeto muito grande, né? A gente não tem dimensão do que é esse projeto. É um projeto que
que não só de infraestrutura, ele é muito grande, a gente está falando em quase 10 mil quilômetros de cabos. Então você imagine 10 mil quilômetros a gente passando, né? Mas o impacto que vai ter isso futuramente na vida das pessoas. Isso é muito legal, porque hoje você está falando a respeito de comunicação aqui no nosso podcast. Mas um dos impactos também é o impacto da comunicação na realidade local ali das pessoas, né? A forma como elas podem se comunicar. Comunicadores locais também. Podem produzir conteúdo ali daquela região, né? Exatamente. O que você vê de positivo, assim, que a chegada da internet pode trazer para os comunicadores e para a comunicação local ali? Tá, eu acho que eu falo você inserir as pessoas no mundo mesmo, né? Que eventualmente nós podemos ter pessoas que ainda não têm acesso à internet e que estão desinseridas no mundo, né? Não conseguem se conectar com o mundo, do mundo de notícias, de informação, de cultura, de entretenimento. Então, eu acho que é a gente promover uma inclusão digital dessas pessoas, que é automaticamente também promover uma inclusão social. Sim. Né? Então, nós estamos levando conectividade, internet, mas não só isso, né? A gente está levando cidadania, é muito mais. Básico, né? Os básicos, essenciais. Né? E eu acho que e tem uma coisa que é bacana que às vezes me perguntam, uma vez eu postei isso nas minhas redes, sobre, mas por que fazer cabos de fibra ótica? Não é muito mais barato a gente colocar a internet satelital, por exemplo, a Starlink ou qualquer outra internet satelital e tal? E eu acho que é legal a gente esclarecer isso, que são projetos completamente distintos, né? Eu não sou técnico de telecomunicações, mas eu aprendi isso, né? Até para entender essa diferença, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma internet satelital, ela tem suas limitações. Primeiro porque ela tem uma velocidade baixa. Sim. Entendeu? Que ela funciona bem, mas ela vai funcionar para quê? Vai funcionar para você fazer um vídeo, para você mexer nas suas redes sociais, eventualmente para assistir um streaming. Então, para o básico, aquela internet lá da antena que vai ter ali, Pode suprir. ela pode suprir, mas para o básico, né? Mas na hora da gente levar infraestrutura mesmo, né, tecnologia, desenvolvimento, aí aquilo lá não dá. Aí a gente precisa da fibra, né? Que aí a fibra vai permitir o quê? Vai permitir levar para esses povoados e distantes a possibilidade de, no futuro, a gente fazer uma cirurgia à distância, né? Através da telemedicina. Porque aí ele não tem o que a gente chama de delay. Sim. Né? Então, o cara ele vai poder mexer lá o bisturi e vai mexer automaticamente aqui. Ele vai estar lá em São Paulo fazendo uma cirurgia num povoado indígena, né? Educação, transmissão de dados, né? Então, conectar a justiça, conectar os órgãos públicos para que possam se fazer transmissão de dados em tempo real. Então, microempreendedores, a própria indústria, futuramente a indústria, se instalar a indústria em algum local. Então, é um benefício que ele é muito mais do que só levar a internet. Sim. Entendeu? Com a chegada das fibras nessas cidades, a gente está levando um mundo de possibilidades para que aquela cidade, aquele povoado, ele possa realmente se inserir no mundo, se conectar e se desenvolver. Claro, a gente fala muito dessa questão, né, de que a comunicação ela serve para alcançar o nosso público, né, para a gente conseguir transmitir aquela mensagem, mas eu acho que a comunicação ela está ligada sobretudo a pessoas, a histórias de vida, né, que eu acho que é o que de fato humaniza os projetos. Sim. Né, quando a gente vai comunicar algo, quando a gente consegue ter aquele exemplo, aquela história, enfim, de vida. Teve alguma história que te marcou, que tu, assim, viveu e tomou conhecimento de alguma família, alguma comunidade e aquilo te impactou? Eu tenho uma história, eu não estava na EAF, eu estava no ministério, e aí teve um ministro Juscelino, na época ele foi numa cidade, e aí ele estava levando internet, ele tinha um programa de levar internet para alguns povoados e tal. Sim. Não era de fibra, era internet 5G e 4G, era através de antenas portáteis que tinham, mas para povoados que precisavam de internet. Então tinha uma senhora lá, que pra você ter noção, para ela se comunicar, ela tinha o celular dela, né? Mas na casa dela não tinha Wi-Fi, não tinha nada, e para ela conseguir se comunicar, ela tinha que amarrar o celular, subir numa caixa d'água lá em cima, aí lá em cima pegava o sinal, aí ela recebia a mensagem, aí ela descia o celular e tal. Então assim,
são pessoas que estavam, de certa forma, inseridas no mundo de internet, mas com uma dificuldade tremenda. Sim. E aí hoje ela tá lá, ela consegue usar o celular da casa dela, né? Caramba. Agora, eu queria entrar também um pouco, a gente tá falando muito a respeito do programa Norte Conectado e a gente tá aqui pra isso, mas eu achei muito legal uma fala sua agora, há pouco tempo atrás, você falar, o volume de conteúdo tá chegando agora, a gente começou de uma outra forma, queria entrar um pouco mais nessa parte técnica sua mesmo, da parte de comunicação, qual foi a estratégia pensada, por que o volume de conteúdo tá chegando agora e não no começo, qual que foi, se puder destrinchar um pouco pra gente. Então, eu acho que a EAF, ela tem várias frentes de trabalho, né? Ela, dentro das suas obrigações, ela teve a parte que a gente chama de mitigação e migração, que traduzindo é a substituição das parabólicas antigas pelas parabólicas digitais, que são aquelas parabólicas grandes, e agora a gente teve que fazer a substituição das parabólicas menores, com muito mais qualidade, e que consumiu grande parte da EAF mesmo durante os primeiros 3 anos de existência dela, né? E aí, paralelamente, a gente executou outros projetos como o Norte Conectado, né? Então, quando eu digo agora o grande volume, no grande volume do Norte Conectado mesmo, entendeu? Que as grandes entregas do Norte Conectado passam a acontecer agora. O Norte Conectado passa a ser agora o nosso principal projeto, o principal carro-chefe, porque acabou o SIGA antenado, que era a substituição das parabólicas. Agora a gente trabalha também com o Brasil Antenado, que é levar, é uma continuidade da substituição, só que já não é mais a substituição, é você dar a parabólica para lugares onde não tem sinal de televisão, né? Então a gente já está nessa etapa. E agora o Norte Conectado, que é onde a gente está desenvolvendo, o governo tem um carinho, um olhar muito especial para esse projeto do Norte Conectado, tanto que o presidente Lula teve conosco em Manaus, né, fazendo o lançamento do cabo por lá. Então é um projeto que ele foi concebido inicialmente de uma maneira e hoje ele já está ele já vai agora a gente fazer com a Colômbia, entendeu? Então a gente já transcendeu a nossa fronteira, né? É um projeto muito grande. Quando eu digo de volume é nesse sentido, de volume de informação, que agora a gente tem bastante novidade, bastante coisas para acontecer, e a gente tem se dedicado em todas as nossas frentes de trabalho, sempre procurando fazer uma comunicação humanizada, de como as nossas políticas públicas impactam e melhoram a vida das pessoas e contando histórias, né? Igual você comentou. Uma decisão que eu acho muito legal e é muito assertiva para mim da EF é que é impossível fazer isso distante das pessoas, né? Para você, quão importante é essa comunicação ser feita de fato de dentro, assim, com gente lá, a gente tem diversas pessoas produzindo conteúdo de forma local, seja nos projetos Terra Preta, Norte Conectado, Brasil Antenado, tudo acontecendo. Qual que é a importância de estar dentro e inserido, assim? Qual que é o impacto? Não tem jeito de você fazer comunicação de política pública sem estar em loco, entendeu? Sem conversar com as pessoas que são beneficiadas. Senão você não está fazendo comunicação, né? E a comunicação hoje, ela é muito pessoal, personificada, de criação de identidade, de criação de empatia, entendeu? Então a gente tem que estar lá, a gente tem que conversar com as pessoas. Então a gente está hoje, por exemplo, com o Brasil Antenado, com uma carreta percorrendo 323 municípios, e a gente está lá, a gente está andando, está vendo, está conversando, está contando histórias, né? Quando a gente vai num lançamento de cabo agora de uma infovia, a gente vai lá, conta história, a gente viaja, vê as pessoas que já estão sendo beneficiadas pela internet do Norte Conectado, pelos cabos de fibra ótica que estão levando a internet. Então a gente conta a história. Política pública, você tem que estar com o público. Sim, e até o Sinal Verde para o Futuro, né, que é o podcast que a gente está apresentando aqui durante a COP, ele tem esse objetivo de humanizar também, de chegar em mais pessoas e a gente conseguir traduzir mesmo, né, alguns termos técnicos e a importância desses projetos, como o Norte Conectado, por exemplo. Exato, de traduzir para as pessoas de forma simples o que é o Norte Conectado, como elas vão ser impactadas, de trazer pessoas que não conhecem o Norte Conectado, e tem muita gente que não conhece o Norte Conectado. Então a gente aqui no nosso stand que a gente tem aqui na Casa Brasil, a gente tem atendido aí mais de 100 pessoas por dia, né?
pessoas que trazem dúvidas realmente interessantes, jovens preocupados, que têm questionamentos pertinentes, né? Então a nossa equipe está ali. Se você puder, fala um pouco pra gente. Eu tive uma conversa. Eu tive uma conversa e eles me falaram um pouco por cima Das dúvidas do pessoal. dessas dúvidas e tal. Eu não tenho mais profundamente quais são essas dúvidas que estão ali. Mas realmente eles ficaram surpresos com a pertinência, com a curiosidade. E a gente também vê que é um projeto, como ele acontece lá no meio da Amazônia, né? As pessoas ainda não conhecem, né? E ele ainda está no processo de levar a internet. Então, essas pessoas só vão descobrir que esse projeto realmente existiu e existe quando efetivamente a internet chegar em algum ponto lá. E isso é óbvio que vai demorar um tempo, né? Você estava falando da juventude, né? Dos jovens que, enfim, têm dúvidas e perguntam e querem saber mais sobre o projeto. Qual você acha que é o maior impacto para essa juventude dessas comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas? É ser inserida no mundo, né? Elas terem a possibilidade de estarem inseridas no mundo, de terem serviços públicos igual qualquer cidadão que mora numa capital ou numa cidade com mais infraestrutura, né? Tanto no serviço de saúde quanto no serviço de educação. De repente ele pode fazer uma faculdade à distância. Sim. Entendeu? É possível fazer isso, né? Mas ele precisa de uma internet minimamente com qualidade, né? Então realmente, quando a gente fala conectar, não é só levar conexão, é realmente conectar essas pessoas, inseri-las elas no mundo mesmo, né? A gente falou aqui, já começamos sobre isso, que às vezes as pessoas têm uma noção da Amazônia muito distante. É muito difícil de chegar, é uma região muito isolada, é uma comunidade que a gente não chega. E eu vejo o Norte Conectado como esse projeto de conexão mesmo, de integração, né, entre as regiões e, de fato, de valorização das nossas comunidades tradicionais. Exato, é exatamente isso. É integrar essa região do país com o país. Sim. Né? Então, poxa, por que uma pessoa que mora numa comunidade quilombola não pode ter acesso a um serviço de saúde ou a um médico especialista da capital? Porque é difícil, a gente sabe que é difícil, por exemplo, a gente não tem médicos para atender todas as pessoas, né? Sim. E é difícil, de repente, a gente deslocar fisicamente um médico para atender numa comunidade. Mas com a internet, A gente encurta esse caminho. a gente encurta esse caminho. A gente consegue levar esse atendimento, levar um professor universitário, fazer, por exemplo, uma audiência jurídica, entendeu? São várias possibilidades. Até os próprios serviços públicos. Hoje grande parte dos serviços públicos eles estão no aplicativo GovBR do governo. Sim. Né? Então, com uma internet de qualidade, as pessoas passam a ter acesso a esses serviços, ao Bolsa Família, a programas sociais, a questão da aposentadoria, enfim. É uma gama de possibilidades que a gente tem que provavelmente a gente só vai ter noção disso daqui a 10, 20, 30 anos. Eu acho que é muito difícil mensurar. Eu gosto muito de uma frase que usam, que é a dignidade digital, né? De fato, a pessoa ali, ela consegue ter acesso ao banco dela, consegue ter acesso às contas, finanças pessoais, consegue tomar decisão, marcar um médico, marcar alguma coisa. Isso são legados que às vezes a gente fala, né? São mais de 10 milhões de famílias impactadas, 12 mil quilômetros de cabo, mas no final do dia a gente tá falando sobre pessoas e eu acho que isso a gente nunca vai conseguir mensurar de fato, né? É isso, política pública é isso, é sempre sobre pessoas, né? Sempre existe por trás de uma política pública um cidadão beneficiado. E o Norte Conectado, nós temos aí 10 milhões de pessoas que vão ter o seu futuro mudado, vão ter condições de ter um futuro melhor, graças a uma internet de qualidade que vai integrar elas ao Brasil e ao mundo, né? Não é só uma integração ao Brasil, né? Ela pode ter a possibilidade, por exemplo, de fazer uma faculdade internacional. Sim. Hoje é possível, né? A gente tem várias possibilidades. Leonardo, eu te agradeço muito. Né? Foi um papo, acho que uma aula sobre comunicação, política pública, conectividade, Amazônia. Eu, como alguém daqui, né, fico muito feliz de ver projetos como esse, de integração mesmo e conectividade das nossas comunidades. Eu acho que faz toda a diferença, né?
Eu acho que o que fica é que a rede social, antes de tudo, ela é social, né? Ela realmente, ela envolve, ela gera todo esse relacionamento e todo esse impacto. E aí, Liébana, acho que antes de terminar, assim, se você pudesse falar um pouco do legado e do futuro, assim, né? A gente já tem quase 3 anos de EAF, a gente está caminhando aí para o desenvolvimento e resolução do que a EAF tem para fazer. O que você enxerga para o futuro e o legado da EAF nesse momento? A EAF, ela deixa um legado de conexão muito grande para o Brasil, né? Primeiro na implantação do 5G. Graças ao trabalho da EAF, o 5G vai poder chegar às mais de 5.000 cidades do Brasil, né? Então, esse é um trabalho que a EAF teve como prioridade, que concluiu com 1 ano de antecedência, né? Então, hoje, todas as cidades do Brasil estão aptas para receber o 5G, e aí é óbvio que essa evolução vai acontecer conforme as operadoras vão conseguindo viabilizar comercialmente isso, né? Ao mesmo tempo, o Norte Conectado, que também é um projeto de conexão, né? No interior do Brasil, no interior do norte do Brasil, né? Então eu acho que esse é o legado, né? Um legado de conexão, de inclusão digital e inclusão social das pessoas. Maravilha. Perfeito, é isso aí. E esse é só um dos papos aqui no nosso podcast, né? A gente está trazendo todos os dias conteúdos muito legais, né, nas redes sociais, então continue acompanhando o Sinal Verde para o Futuro, tanto no YouTube da EAF como os conteúdos das nossas redes sociais. É isso aí, acompanhar também um pouco do trabalho do Liébana, né, acontecendo em todas as redes. Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Até mais. Sinal Verde para o Futuro, o podcast da EAF.